Fala galera, Fernando Chimude aqui para falar dessa convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Saiu a lista do Ancelotti, saiu algumas revelações aí de algumas dúvidas que a gente tinha dessa convocação. Um grande questionamento em relação ao Neymar, a gente teve a resposta também. E eu vou fazer essa análise aqui de cada um dos selecionados e dos acertos, dos erros, na minha opinião, e de muita coisa que a gente vem vendo aí da grande mídia, principalmente, dos grandes jornalistas, pessoal que já tem uma plataforma muito bem estabelecida, com opiniões, às vezes, bem questionáveis, né? Eu acho que vale a pena aí a reflexão da gente, até mesmo para ver que tipo de conteúdo a gente está consumindo, né? Afinal de contas, tem muita coisa aí que está indo além do futebol, e eu acho que quando vai para esse lado pessoal, não tem muito nada a ver, não tem muito lugar para isso, passa a ser algo meio, no meu modo de ver, algo que não deveria acontecer, né? Algo que nos leva até a questionar o caráter de algumas pessoas aí, as quais a gente está muito acostumado, você, a gente se acostumou a acompanhar e ver as opiniões e valorizar muitas vezes as opiniões desse pessoal cobrindo aí a seleção, cobrindo o nosso futebol, enfim. Então vamos falar disso aí. Eu não estou no meu ambiente natural aqui, talvez o áudio hoje não esteja o ideal também, afinal de contas estou em viagem aqui, estou no hotel, mas não podia deixar de trazer essa análise aí dessa convocação, a minha opinião. Vai ter muito mais conteúdo aqui no canal, então você que está chegando aí, o primeiro vídeo que você vê, já se inscreve aí no canal, deixa seu like. Vou trazer aqui várias situações aí de como pode o Ancelotti montar essa seleção para a Copa do Mundo. A gente tem ainda um período antes da Copa, curto, é verdade, mas talvez o maior período aí que o Ancelotti vai ter o grupo na mão para poder, de fato, treinar e testar algumas situações. O Brasil está longe de estar com a equipe fechada, com 11 titular fechado, com o esquema tático 100% definido, porque os resultados simplesmente não vieram, mesmo nessa reta final pré-Copa com o Ancelotti, os resultados ainda não são bons. Então, há muito espaço para que o Ancelotti possa ainda testar e ver algo que, de repente, ele ainda não viu, gostar e usar na Copa do Mundo. Mas hoje eu vou falar dos convocados, né? Então, deixa eu trazer a lista para vocês, jogar na tela aqui, os 26 convocados da Copa, e aí a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre cada grupo, né? Eu deixei aqui, para quem não viu, o vídeo está aqui da minha lista de 26, tem algumas diferenças. Eu acho que o próprio Ancelotti falou muito bem quando ele falou que não tem lista perfeita, então cada um de nós, e não é diferente com o técnico da seleção, tá? Todo mundo tem suas preferências, o seu estilo de jogador predileto, enfim, e acaba sendo um pouco pessoal, não tem lista que seja unanimidade, nunca teve, não vai ter, tá? Não vai ser essa a primeira. Com isso dito, para um momento que a nossa seleção não vem tendo resultados, para um momento, e momento eu digo todo esse ciclo aí, né, onde a gente teve várias mudanças de treinadores, a gente não teve muito sucesso e um aproveitamento muito bom. Haviam muitas críticas para o Tite nos ciclos passados, né? O Tite esteve em 2 Copas, mas o resultado com o Tite, na maioria das vezes, veio. Fernando, não ganhou a Copa do Mundo. Beleza, não ganhou a Copa do Mundo, mas vamos lá, novamente. Aí a gente vai falar de expectativa e de realidade, né? Quando a gente olha para a seleção e vê um Dream Team dos Estados Unidos na Olimpíada de Barcelona 92, e a gente acha que o Brasil é dessa forma comparado aos outros países do futebol, eu acho que hoje em dia, para qualquer pessoa que de fato acompanha o futebol de perto, isso é um pensamento meio de Nárnia, assim, né? Porque, vamos lá, a gente sabe que as ligas europeias são as principais ligas do mundo, os melhores clubes do mundo, que têm mais condição financeira e que juntam o maior número de talento são os clubes europeus, não é à toa que os nossos melhores talentos vão jogar para lá. O futebol globalizou demais, então hoje a gente não está mais como a gente estava em 90, em 94, até 98 se estendendo, onde a gente tinha, os alemães são tudo cintura dura, os ingleses só jogam na bola aérea, sabe? Essa época do futebol passou, a gente vê hoje um Musiala alemão extremamente driblador, um Olise francês extremamente criativo, driblador, né? A gente vê um Harry Kane inglês, um cara super completo de 9 ali, e que faz outras funções. Então, assim, o futebol globalizou, o futebol mudou. A própria questão cultural, hoje a gente tem filhos de Olise, filho de nigeriano, nasceu na Inglaterra e é francês.
O Musiala certamente tem uma descendência ali também, além da parte alemã. Então a gente tem tudo isso que fez com que o futebol, a gente vê muito mais talento em todo lugar, não tem mais essa que só no Brasil nasce gente talentosa, habilidosa, enfim. E nós mesmos não temos mais tanto aquela cultura da criança jogando de pé descalço na rua, né, chutando, arrancando o tampão do dedo, jogando, sabe? Não tem. Hoje é todo mundo ali no sintético ali e tal. Então mudou isso aí, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para essa seleção nesse ciclo e não vê tanto resultado, e a gente fala, nossa, como tá feio o negócio, estamos 20 e tantos anos aí, 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo e vai muito mais, porque essa geração, meu Deus do céu, não sei o quê. A realidade é que quando se olha essa lista, gente, não era para estar mal dessa forma, os resultados eram para estar vindo, porque a gente tem bastante talento nessa lista, tá? E óbvio que o Brasil não entra na Copa do Mundo como um dos favoritos. Mas, com isso dito, tá, o Brasil não entrou na Copa do Mundo 94 como principal favorito. O Brasil não entrou na Copa de 2002 como principal favorito. Tá? E acabou ganhando. Né? E outras seleções que entraram favoritas não ganharam. E ainda assim, quem ganhou e não ganhou, gente, às vezes a diferença é muito pequena, sabe? No Brasil, a gente tem muito aquela coisa de que, ganhou, foi tudo show, foi tudo um espetáculo, os caras são heróis, os caras são inquestionáveis, não tinha nada de ruim na seleção de 94 agora, seleção de 2002, tudo era perfeito, né? O Filipão era o melhor do mundo, tomada de decisão, deixou o Romário de fora, gênio, né? Porque ganhou, né? Se não tivesse ganhado, se aquela bola do Ronaldinho Gaúcho, uma falta totalmente improvável, fazer aquele gol, vai um pouquinho mais, bate na trave e sai. Quem sabe não mudava tudo, a gente não ganhava nem da Inglaterra ali, e aí, o Filipão não ia poder nem entrar no Brasil por não ter levado o Romário naquela Copa. Tá. Mas ganhou, Fernando. Beleza, o que eu quero dizer é o seguinte, toda seleção que ganha, sabe, ela tá isso aqui, às vezes, de não ganhar, cara. E as que perderam, às vezes, tá isso aqui de ter ganhado, e o pessoal transforma as que perderam em tragédia, né? A seleção de 2006 foi um fiasco. Fiasco, os caras perderam para a França num dia que o Zidane, um dos maiores talentos que já pisou num campo de futebol, jogou o fino da bola, uma das melhores partidas da sua carreira. Aliás, o Zidane tem algumas das melhores partidas da sua carreira exatamente contra o Brasil em Copas do Mundo, o que fala muito a respeito do jogador que o Zidane foi, né, de crescer nos grandes momentos. Então, uma partida absurda do Zidane, um gol do Thierry Henry, que era outro cara absurdo na época, uma seleção da França muito forte. O Brasil perdeu 1-0, um jogo extremamente disputado, e aí a seleção virou uma tragédia, uma decepção. Aí a culpa foi da preparação, aí a culpa foi que não focaram, aí a culpa foi que não estavam em forma, sendo que, mas Fernando, o próprio Roberto Carlos fala, o próprio Ronaldo, o próprio Ronaldinho, o pessoal fala que poderia ter sido diferente a preparação, podia ter concentrado mais, podia ter tido menos badalação. Gente, os caras falam porque a gente está falando de jogadores que são jogadores ganharam tudo, não é à toa que a maioria ali ganhou tudo, quase tudo, campeão mundial, campeão pelos seus clubes, Champions, tudo mais, jogadores de muito sucesso, lendas do futebol. E é óbvio que eles não chegaram lá, não foi o jeito que o pessoal fala hoje em dia, vagabundo tá lá, né? Os caras chegaram lá porque os caras são diferenciados, os caras chegaram lá porque realmente, além de muito talento, os caras, perseveraram na batalha e chegaram lá. Esse tipo de cara, ele não vai chegar numa derrota para a França, e ele vai simplesmente falar assim, cara, nós perdemos porque realmente o Zidane é melhor do que nós, ou foi melhor do que nós. Não, os caras vão olhar para si e vão achar onde é que eles poderiam ter feito diferente, o que eles poderiam ter feito um pouco melhor para ter superado aquilo lá. E aí eles vão ver defeitos. Mas não é por causa disso que o Brasil perdeu a Copa e foi uma decepção. Aquela seleção poderia ter ganhado aquele jogo da França, um jogo disputado, e aquela França perdeu a final da Copa para a Itália num jogo que o Zidane dá uma cabeçada no Materazzi, vai expulso. Cara, o Brasil passando da França ali estava muito bem encaminhado para ganhar aquela Copa. E se ganha aquela Copa, meu Deus do céu, aí os caras hoje em dia já são tratados como reis, afinal de contas, ganharam em 2002, grande parte daquela geração. Mas assim, o meu ponto não é porque perdeu um jogo contra um grande adversário do mesmo nível até na França, que aquela geração, aquela Copa foi uma decepção. Então, no Brasil, a gente tem essa ideia de que ganhou, show, tudo ótimo. Perdeu, decepção total, uma vergonha, né? Olha, como que entra no Brasil? E não é bem por aí. Por que eu estou falando disso? Porque essa seleção, não, ela não é favorita.
há grandes chances da gente chegar daqui a 2 meses e não ter ganhado outra Copa. Não porque a seleção é fraca, tá? Mas porque as outras seleções, tem outras seleções muito fortes, muito talentosas, e porque o nosso ciclo foi fraco, a nossa preparação foi fraca. O Ancelotti foi chamado em cima da hora para resolver esse pepino aí. E vai fazer o seu melhor para resolver. E não é à toa que ele já renovou para 2030, o Ancelotti. Como o Thiago Leifert falou recentemente muito bem, e, pô, fica aqui minhas palmas e admiração para o Thiago Leifert e o trabalho que ele vem fazendo, porque aí é a prova de um cara que não jogou bola, não foi jogador, mas, pô, o cara é um cara sensato, um cara que opina sem ficar levando para o clubismo, para o coração, né? Estuda, vai procurar saber o que vai falar. E, pô, falou o negócio do Ancelotti, que eu concordo plenamente. O Ancelotti, o cara é extremamente rico, pô. O cara não precisa. Ah, ele vai ganhar muito da seleção, Fernando, até 2030. Ele não precisa disso, cara. Ele não precisa disso. Ele pode muito bem, se quiser, agora aposentar, curtir a vida extremamente tranquilo, com tudo que ele já ganhou, com toda a grana que ele tem. Ele renovou até 2030, não é à toa, tá? Não que ele não veja a chance de ganhar agora, mas certamente ele vê uma grande, com o talento que o Brasil tem, ele vê uma grande chance de fazer um bom trabalho no ciclo todo e chegar na Copa de 2030 muito mais pronto do que ele está chegando nessa Copa, onde a gente não sabe hoje o 11 titular do Brasil. Né? Então, o Ancelotti não é besta, tá? E não é à toa que ele renovou esse contrato com a seleção aí, não. Não é só questão de, pagaram muito, é isso. Gostou de Copacabana. Não, não é só isso aí, não, tá? E essa lista, cara, tem muito talento. Esse time, o Ancelotti pode armar de um jeito que ele é um time que pode ganhar de qualquer um na Copa. Só que assim como o nosso time de 2006, que era favorito, extremamente talentoso, acabou perdendo um jogo para uma França muito forte, muito talentosa, tá? Esse nosso time aí, que não é favorito, também pode perder para um time como a França, como a Inglaterra, ou até um time menos talentoso que o próprio Brasil, mas que esteja mais organizado, que talvez tenha tido um ciclo muito mais preparado, muito mais correto para essa Copa, tá? Fernando, mas Alexandro, Danilo... Gente, vamos lá, pega a Argentina, campeã da última Copa. Você acha que Montiel, você acha que Tagliafico, você acha que, pô, são nomes assim que, meu Deus do céu, melhores do mundo nas suas posições? Não são. Então, assim, o time para ganhar uma Copa do Mundo não precisa ter 11 dos melhores jogadores do mundo. Ele precisa ter um time que sabe muito bem o que tem que fazer para superar os seus adversários, muitas vezes adversários até com mais talento. Tá? E o Brasil tem ferramentas para o Ancelotti poder montar um time que, se bem aplicado, se minimizar os erros, principalmente na parte defensiva, ele vai ter talento para chegar à frente e conquistar os pontos, e conquistar as vitórias, e conquistar o que é necessário para buscar essa Copa do Mundo. Então, esse é o Brasil que chega nessa Copa. Um Brasil que, se a gente olhar a lista, gente, tem muito mais talento ofensivo do que os Brasils aí das últimas Copas, tá? Fernando, pô, mas tinha o Neymar no auge, verdade. O Neymar não é o Neymar das últimas Copas do Mundo. O Coutinho era muito bom. O Douglas Costa era muito bom no tempo. O William foi bom. Cara, bons jogadores, mas que na seleção nunca foram assim estrelas que fizeram a diferença. A gente sempre teve o Neymar carregando muito a seleção. Ofensivamente, defensivamente, a gente era mais forte, tá? E isso é um problema. Os nossos questionamentos talvez sejam defensivos. Porém, sem a bola, não é questão, às vezes, muito de talento, e sim de aplicação, e sim de trabalho em equipe. E essa questão de aplicação, trabalho em equipe, as peças que a gente tem, ainda que não sejam, como eu falei de Montiel, de Tagliafico, não sejam as melhores peças do mundo, elas são capazes de, na seleção, performar de uma maneira que seja o suficiente para ter um sistema defensivo sólido o bastante para não tomar gols fáceis, né? E permitir que o nosso talento ofensivo tenha muito sucesso nessa Copa do Mundo. Tá? Então, de volta para a lista aqui. Goleiros, né? Alisson, Ederson e o Everton. Uma grande surpresa da lista aí no gol, o Everton. Tá? Eu acho que o Alisson e o Ederson, a gente não tem muito para onde fugir disso. São dois goleiros que estiveram nas duas últimas Copas do Mundo, têm muita experiência, têm sucesso no mais alto nível na Europa, estiveram em algum momento entre os melhores do mundo, não chegam no seu melhor momento na Copa. O Ederson, cara, e assim, ambos não são tão velhos, tá? O Ederson, com 30 o Ederson é um ano mais novo que o Alisson, ele saiu de um City
para ir para o Fenerbahçe e não ter uma temporada de alto nível no Fenerbahçe, não é o ideal para o Ederson nessa idade que ele está. 32 anos ali. A gente não está falando de um goleiro de 37, 38 anos, né? Para estar nesse caminho. Então, o Ederson, apesar dos pesares, é o que teve mais minutagem. E eu sempre, particularmente, gostei mais do Ederson do que do Alisson, tá? Não é nada contra o Alisson. Acho o Alisson um bom goleiro. Acho que ele é melhor nos clubes do que na seleção, mais decisivo, principalmente. E ele teve oportunidades de ser o cara na seleção e não aconteceu. Talvez aconteça nessa Copa, ele sendo titular, pode acontecer. Né? Mas eu daria essa oportunidade para o Ederson nesse momento pela minutagem para jogar. A gente vai falar mais sobre possível 11 titular, então não quero me aprofundar nisso nessa live. De qualquer forma, o Everton vai como terceiro e fala muito mais isso sobre os outros goleiros que tiveram oportunidade nesse ciclo do que sobre o próprio Everton. O que o Everton fez não foi nesse ciclo, até porque o Ancelotti não chegou nem a convocá-lo, né? Então, o que o Everton fez foi pré-Ancelotti, foi na Olimpíada, ele ter ganhado uma Olimpíada, jogando, passando segurança, sendo decisivo quando precisou com a questão dos pênaltis, algo que a gente ainda não teve do Alisson na seleção. Então, o Everton é aquele piso, aquela peça de segurança aonde, complicou, o Everton, a gente pode confiar que ele tem personalidade, bagagem, experiência para segurar o rojão ali, e o Brasil sentiu a necessidade de ter esse cara lá, porque o Ederson não vem numa ótima temporada e o Alisson vem de lesão e uma temporada toda prejudicada por lesões. Quem garante que o Alisson não vai ter nenhum tipo de problema nessa preparação até a Copa? Então, a necessidade de ter esse tipo de cara no Everton pesou para que o Ancelotti acabasse levando ele. O Hugo não fez o bastante para merecer essa vaga, era um cara que eu levaria, talvez como terceiro, pensando num futuro, mas, assim, não vem na sua melhor fase e na seleção também não aproveitou a oportunidade da melhor maneira. O Bento tinha a faca e o queijo na mão em todo o ciclo, mas, para mim, desde o momento que ele decidiu pelo dinheiro no Al-Ahly, ao invés de ir para uma Inter de Milão, onde ele também ia ganhar dinheiro, não tanto, mas ia ganhar dinheiro, e estaria num outro nível de não só de competição, mas de crescimento profissional, poderia hoje estar, de repente, tranquilamente, como a opção até número 1, dependendo dele estando bem na Inter, jogando, aproveitando as oportunidades da seleção. Eu acho que essa decisão dele acabou atrapalhando demais, porque virou um efeito bola de neve, um efeito dominó. Ele joga num nível pior lá na Arábia, ele teve oportunidades da seleção, não entregou, né, e acabou custando caro para o Bento essa questão dessa decisão dele, no meu modo de ver, tá? Seguindo com a lista, então, o Everton passando essa segurança como terceiro goleiro experiente, cara que já tem histórico vencedor na seleção e por onde passou. Aí a gente vai para os defensores, nove defensores. Eu acho que inquestionável, assim, para mim, né? Tudo é questionável, tudo é debatível, vamos dizer assim, mas eu acho que Marquinhos, Gabriel Magalhães, tá? Dupla de zaga titular, os dois em grande momento jogando pelos seus clubes na Europa, vão jogar a final da Champions. É uma zaga que passa segurança, é uma zaga forte, é uma zaga firme, tá? É um miolo de zaga que vai ser importante para o Brasil nesse estilo de Copa que eu tô falando que o Brasil precisa jogar para ganhar. Tá? Para o Brasil ganhando a Copa, sem dúvida alguma, essa dupla de zaga vai ter sido importante, defendendo muito bem e talvez até fazendo o seu golzinho de cabeça lá, o Gabriel Magalhães no ataque, enfim. É uma dupla de zaga que vai ser importante performar no mais alto nível para o Brasil ter sucesso nessa Copa e tem condição para isso. Não é à toa que vão jogar a final da Champions agora no final do mês. Bremer, outro cara que não no mais alto, não no nível de Marquinhos e Gabriel Magalhães, porque a Juventus hoje não é a Juventus que já foi de alguns anos atrás. Mas o Bremer conquistou na Itália esse respeito. Ele é o que o Gabriel Magalhães é no Arsenal, o que o Marquinhos é no PSG. A gente vê o Bremer se tornando isso na Juventus de Turim, o que não é fácil. Se a Itália tem algo que não cai de produção, é a defesa, é seus zagueiros. E o Bremer ter essa moral lá na Juventus mostra muito do trabalho que ele tem feito com ao adicionar. É um cara que na seleção mostrou que teve oportunidade, foi lá e mostrou que não pesa para ele a camisa,
que mereceu aquela oportunidade, agarrou com unhas e dentes, e no meu modo de ver, um zagueiro que se acontece alguma coisa com o Magalhães ou com o Marquinhos, o Bremer tem condições de entrar e fazer uma ótima Copa do Mundo, tá? Aí vamos para a sequência. Ibañez, o cara versátil pra caramba, que joga também na lateral, então acho que isso pesa, principalmente na questão do Wesley, o outro lateral, que teoricamente seria a primeira opção, ser um cara muito mais ofensivo. Então daqui a pouco, se tu quer recompor um pouco mais, tu tem o Ibañez que pode fazer ali também a lateral, além de fazer a zaga. Não é o jogador assim que eu tenho a maior confiança do mundo na zaga, posso estar enganado, não vi o suficiente talvez para ter isso, mas enfim, é uma opção com versatilidade. Léo Pereira, eu tenho sérios questionamentos com o Léo Pereira, tá? Não se trata de ser flamenguista e anti-flamenguista, isso aí não se trata disso. Talvez se eu fosse flamenguista e eu assistisse mais o Flamengo ao longo de todo esse ciclo, eu tivesse mais confiança no Léo Pereira. E por não ser flamenguista, por não seguir o Flamengo tão de perto assim, assistir todo o jogo, eu posso ter uma opinião contrária. Mas a gente sabe que tem essa questão da Fla-Press, né? E não eu não estou falando isso para ser anti-flamenguista aqui. Os amigos flamenguistas, por favor, não saiam da live agora, ouçam o meu ponto. E eu tenho certeza que vocês vão ter, né? Eu vou ter o Ruggeri aqui nas próximas lives, em breve vai poder trazer o contraponto, e sempre legal, gosto de ouvir também, porque não sou dono da verdade, posso estar enganado com alguma coisa que eu posso estar falando aqui, e gosto de ouvir os outros pontos. O meu ponto é que eu acho indiscutível que a imprensa ela força muito a questão do Flamengo na seleção e vai nos jogadores da seleção, entrevista, você viria para o Flamengo e tudo é Flamengo, e aí a gente, sabe, é uma forçação de barra que eu acho que não colabora com nada para a seleção. O Léo Pereira é um jogador de qualidade, sim, é um jogador que oferece essa perna esquerda, essa saída pelo lado esquerdo que a gente não tem nenhum outro zagueiro que oferece, então isso por si só meio que cava uma vaga para ele na seleção, ainda que talvez ele não tenha sido o melhor zagueiro para estar ali, ele é o melhor zagueiro de perna esquerda para ter saída pelo lado esquerdo, enfim. Então, dá para entender isso, tá? Mas eu acho que durante todo o ciclo a gente teve forçação de barra por jogadores do Flamengo em diversos momentos e posições, né? E vários ficaram pelo caminho, até por ter saído do Flamengo em algum momento, enfim. Né? E a gente não viu mais aquela cobrança. A gente não está vendo ninguém hoje reclamar que o Gerson não foi para a Copa. Será que o Gerson estando no Flamengo, a gente ia não ouvir nada? Pô, ninguém ia estar falando, pô, não levou o Gerson, pô, teve no ciclo, jogou, foi bem na seleção, mas como não está mais no Flamengo, a gente não vê. Né? Então, assim, isso para mim é fato, isso não tem muito o que discutir. Tá? Agora, assim, não, mas o Flamengo é o melhor time do Brasil aí nesses últimos 4 anos, em termos de competição, é Flamengo e Palmeiras. A gente não vê tanta coisa assim para o jogador do Palmeiras, né? Então, essa forçação de barra é chata, é algo que não faz bem para a seleção. A gente tem jogadores do Flamengo na seleção que são bem questionáveis, e a gente está vendo muito mais questionamentos em relação ao Neymar do que alguns jogadores bem questionáveis do Flamengo que vão para a Copa aí, e que provavelmente, se não estivessem no Flamengo, não iriam. A realidade é essa. Eu acho que o flamenguista pode me trazer um contraponto aí, mas vamos ser bem honestos, tem bastante disso, tá? E aí, até que ponto é válido pelo sucesso que o Flamengo tem tido nacionalmente, internacionalmente, aí é outro debate. De qualquer forma, o Léo Pereira tem essa saída pelo lado esquerdo, essa perna esquerda, que dá para ser usado como um fator para pesar, para ele ser uma opção na zaga. E aí a gente tem os laterais, né? A gente tem Danilo e Alexandro, 2 laterais do Flamengo, que tem a seu favor, além de estar no Flamengo, a questão do histórico na seleção. A gente sabe que o Danilo, o Ancelotti já tinha cravado na Copa por ter assumido esse papel do cara de confiança dele, do cara experiente, do cara que é praticamente um elo da comissão técnica com o grupo, um cara que tem um valor muito mais de vestiário, muito mais de liderança e de um técnico extra, um assistente extra dentro de campo do que propriamente como jogador. E o Alexandro, que assim, a gente não tem de fato, nem na posição do Danilo, nem na posição do Alexandro,
Não surgiu ninguém para tomar conta dessa posição. Então são os últimos caras ali, meio que jogaram nas últimas Copas e estão no Flamengo, que tem sido o principal clube aí do Brasil junto com o Palmeiras. Tem a imprensa favorecendo isso, e então acaba que os caras têm a vaga até que alguém tome, vamos dizer assim. Então estão lá, e eu consigo entender os dois estarem lá pela bagunça que foi todo o ciclo. Então talvez a gente tenha um Juba do Bahia, a gente tem outros nomes aí surgindo, mas que não tiveram uma sequência para se provar confiáveis para um momento de Copa do Mundo, onde a gente precisa ter um piso muito alto e não necessariamente apostar, né, ou você ter problemas, fazer essa aposta, né, de tipo, o cara me oferece muito mais potencial, mas pode dar muito errado também. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para isso. Para o próximo ciclo, acredito que o Ancelotti vai ter muito mais tempo em relação a isso e vai acabar que não, vai evitar esse tipo de problema que está tendo agora para essa convocação, pela falta de tempo que teve para a preparação. Então, tanto Danilo quanto Alexandro, principalmente Alexandro jogando, acho que oferecem essa questão do cara que já jogou nesse nível provado, enfim, te dá um piso, principalmente pensando na defesa do Brasil, sendo uma defesa sólida, que procure dar poucas oportunidades ao adversário, que esteja bem posicionada sempre. E outra coisa, gente, a gente joga hoje um estilo de jogo, praticamente um 4-2-4, 2 pontas. A gente não vai ter laterais como Cafu e Roberto Carlos em 2002, onde a gente jogava com 3 zagueiros, os caras estavam toda hora lá em cima, ultrapassagem, linha de fundo, ofensividade. Não, a gente vai jogar um estilo muito mais europeu de futebol, com laterais que vão ali até o meio, que dão um suporte aos pontas, que até mesmo entram por dentro, às vezes auxiliam um pouco na criação, mas que vão ter funções muito mais defensivas de saída de bola do que de profundidade e de volume ofensivo, como a gente tinha nesse nosso auge com nossos melhores laterais aí, alguns dos melhores laterais da história da seleção. E aí a gente tem o Douglas Santos, né, o lateral esquerdo do Zenit, e fechando pela direita o Wesley, que eu comentei. O Wesley é um cara mais ofensivo, um cara que tem condição de ser esse tipo de lateral que eu estou falando, de mais ofensividade, mas que tem um questionamento defensivo, e isso levanta um questionamento de quem vai começar a titular como lateral direito, né? Se o Wesley de fato vai ser esse cara, em contrapartida, ou até mesmo se ele vai ser esse cara, em quais jogos ele vai ser esse cara. A gente sabe que na Copa, raramente o time que começa é o time que termina jogando, né? Então vão haver mudanças ao longo da Copa, e o que realmente der liga é o que vai ficar, né? No lado esquerdo, eu vejo o Douglas Santos como, assim, eu não vi ele nada como um cara nada especial, até não estava na minha lista. Na última convocação jogou, fez o feijão com arroz ali pelo lado esquerdo, e eu até acredito que ele vai ser titular do Ancelotti, com o Alexandre oferecendo esse reserva com experiência. Tá? Então, é um cara que pode fazer a função ali decentemente o bastante, sem causar problemas defensivos e tendo uma qualidade ali de passe, enfim, para essa função de dar suporte ao ponta, e não necessariamente de ser um terror pelo lado esquerdo, fazendo ultrapassagem, dobrando com o Vini Júnior. Não vai ser essa função do nosso lateral esquerdo na Copa. Então o Douglas Santos pode até entregar nesse sentido e até ser titular. Acredito que ele sai até à frente para ser o titular. Meio de campo, e eu vi muita gente falando, muito pouca gente no meio de campo, só tem 5 no meio de campo. Gente, o meio de campo do Brasil, no papel, a gente só tem 2 jogadores, tá? Então, é igual zagueiro. Se tu tem 2 zagueiros, tu joga com 2 zagueiros, tu leva 4, tem 2 titulares, 2 reserva, tu leva 4 e mais um ali que faz um pouco a zaga, o Danilo, enfim, o Ibanes, você tem 5 para 2 vagas, tá tranquilo. O Brasil joga com os nossos jogadores que estão listados como meio de campo, são volantes, é o nosso primeiro e segundo volante das antigas, tá? Se fosse 94, era o Dunga e o Mauro Silva. Se fosse 98, era Dunga e César Sampaio, né? Se fosse 2002, era Gilberto Silva e Kleberson, né? Então, assim, porque, não, mas e quem são os outros meios? Os meios são os pontas, são atacantes, né? Então, para 2 vagas, você tem 5 nomes, tá? Mais do que bem resolvido. Você tem 2 titulares, 2 reservas e um extra ali, né? E é exatamente dessa forma que foi convocado o Brasil, com o meio-campo, com Casemiro, nosso titular de primeiro volante,
O Fabinho, o reserva imediato para o Casemiro, como aquele jogador que joga mais à frente da dupla de zaga, que dá um suporte para a zaga, que ajuda na saída de bola, mas que é um pilar defensivo, um cara de mais presença física, um cara com um bom tamanho para ajudar na bola aérea. Então, Casemiro e Fabinho, titular em reservas imediatos nessa função. Um segundo volante, que é o cara hoje, no futebol mundial, o cara da criação, né? Isso começou lá atrás com Pirlo, né, no Milan, começou lá com o próprio Seedorf, nesse tipo de função, caras mais... depois a gente teve, óbvio, Xavi, e aí a gente teve Schweinsteiger, a gente teve Toni Kroos, Modric, esses caras que antigamente seriam um 10 e passaram a ser mais um volante de armação, se tornaram mais um 8, à medida que o futebol foi mudando, e o 10 foi meio que acabando, né? O meia de ligação. Esse meia ou virou um falso 9, um atacante, ou ele virou um segundo volante, um 8 de criação. Tá? Para essa função, a gente tem o Bruno Guimarães, que eu sei que muita gente às vezes fica preocupado, não viu ainda ele jogar essa bola na seleção, e de fato ele também. Isso é um problema da nossa seleção. Os nossos principais jogadores não terem ainda jogado o seu melhor nível pela seleção. Não é um problema só do Vini Júnior, só do Rafinha. O Bruno Guimarães ele tem sido esse cara. Ele já está há bastante tempo na seleção, a gente ainda não viu o Bruno Guimarães jogar o que ele joga no Newcastle, aonde ele foi destaque a ponto do Real Madrid vir atrás, o Newcastle nem abrir margem para conversar sobre ele, e ele tem sido um cara importantíssimo no Newcastle, não é à toa que o clube inglês, com a injeção de dinheiro, cresceu bastante, começou a jogar a Champions League e tudo mais, muito pelas performances do Bruno Guimarães no seu meio de campo. Ele precisa ser esse cara na nossa criação para a nossa seleção jogar mais com a posse de bola. Tá? E ele vai ser, mais uma vez, vai ter oportunidade para ser esse cara na Copa, e o Brasil vai precisar que ele vá bem para que a gente possa ter bastante sucesso, principalmente no quesito de jogar e dominar jogos com posse de bola, que eu não acho que vai ser todo jogo, principalmente contra as melhores seleções. Mas os jogos que precisar fazer isso contra os adversários que jogam mais fechado, que respeitam mais a seleção, o Bruno Guimarães vai ter esse papel e vai ser importante ele entregar. O Danilo é o reserva imediato para o Bruno Guimarães nessa função. Tem sido esse cara pelo Botafogo, tem feito gols, tem ajudado a criar, e na seleção aproveitou muito bem sua oportunidade, tanto que acabou passando na frente de Andrei Santos, passando na frente do Gerson, que ficou para trás, e do próprio Paquetá, que também está junto nessa lista e é o quinto cara aqui. E o Paquetá, ele é um pouco mais esse meia de ligação e não tanto esse segundo volante, apesar de que num jogo contra um adversário que não se propõe tanto a atacar e se propõe mais a defender e se preocupa mais com o Brasil, um adversário mais fraco, talvez tenha uma brecha para o Paquetá fazer essa função de segundo cara, ajudando na criação, e você abre mão de ter um pouco mais de pegada. O Bruno te oferece uma pegada no meio, o Danilo te ajuda também na marcação nesse sentido, o Paquetá menos. O Paquetá está mais, já quase um atacante, ele está numa posição meia que só dele, entre esses nossos meias que nós temos na lista e os atacantes. Né? O Paquetá está no meio dessa lista, e pela fase que ele vive, né, que não vem bem, eu também não teria levado, não estaria na minha lista. Tá? Mas entendo ele estar na lista pelo todo o ciclo, por todo, né, desde o início lá, após a última Copa, toda a passagem dele na Inglaterra, a volta dele, é um cara que tem qualidade, apesar de não ser o melhor momento dele, e assim, cara, é válido você ter na lista, apesar de que eu não teria levado, é válido você ter na lista, porque, pô, se o cara tiver um mês muito bom lá na preparação, pô, daqui a pouco o Ancelotti testa alguma coisa, ao invés de jogar só com 2, ele vai com 3 ali, sabe, e deixa o Paquetá de terceiro homem e a coisa anda legal. Pode acontecer. Não acho que o Ancelotti esteja pensando muito em usar esse meio campo com 3 homens, senão teria até investido mais vagas no meio de campo, nos meias, e menos nos atacantes. Eu acho que ele pensa muito, sim, com os 2 homens de meio e o pessoal da frente, os 4 da frente, tendo que 2 recompor nas beiradas e mais um recompor um pouco por dentro, para ajudar sem bola como meias, tá? Mas não dá para descartar nada, afinal de contas, como eu falei, o Brasil não fez nada o suficiente para justificar você não abrir mão de jogar nessa formação com os 4 atacantes. Então, o Paquetá está ali, ele oferece um pouco essa versatilidade, essa possibilidade pro
para o Ancelotti testar todas essas coisas. Gente, vai deixando o seu like, se inscreve no canal Fernando Chimude FC. Eu estou realmente abrindo separado lá do canal Fernando Chimude para não misturar os conteúdos. Então, aqui sobre futebol vai ser aqui. Você que curte esse conteúdo, se inscreve aqui. A gente já está com um grupo de WhatsApp lá também. Não quero ficar fludando os outros grupos de outros conteúdos ali com o conteúdo de futebol. Então, você que tem interesse, me chama para a gente adicionar lá e poder a galera estar toda acompanhando aqui, sem atrapalhar os grupos lá de NFL, Buffalo Bills e tudo mais, tá? O Rogério está aqui na área, já até te anunciei já numa futura live, Rogério. Salve. E aí o Rogério com essa opinião. Paquetá é o único meia, né? Entre aspas, assim, né? Então faz sentido, exatamente. Ele oferece um pouco, aí o Rogério aqui, ó, dando uma opinião de quem acompanha cada jogo, ele tinha melhorado bastante. O Flamengo estava fazendo gols, acabou machucando, a lesão deu atrapalhada final, mas vinha evoluindo. E assim, a qualidade do cara é inquestionável, né? É um jogador que já jogou fora, jogou aqui, jogou fora, voltou, e não é um cara, é um cara jovem ainda, enfim, então pode dar muito certo, né? Não questiono isso. Como eu falei, eu não teria levado, acho que na minha lista tinha o Andrei Santos, só que assim, vamos ser bem honestos, o Andrei Santos é mais um volante, não é um meia, e o Andrei Santos ainda jovem é aquele cara também que, ele marca bem o suficiente, ele joga bem o suficiente, ele é um bom jogador, um bom prospecto, ainda um cara jovem ainda, mas ele ainda não é excelente em tudo. Talvez o próximo passo dele seja realmente se tornar um cara excelente fazendo tudo isso. Mas hoje, ele não é um cara ainda que vai mudar a seleção, sabe? E o Paquetá, assim, eu não acredito que ele vá ser, mas ele tem qualidade para ser, pode acontecer, né? Então, não dá para dizer que não faz sentido levar o cara, tá? Se era para levar o Danilo lá na zaga para essa função, tivesse levado o Thiago Silva. Concordo totalmente. Acho que o Thiago Silva entrega muito mais, não tem a versatilidade do Danilo, lateral, zagueiro, mas, você põe o Thiago Silva de zagueiro, você tá tranquilo, a parte de liderança, show de bola. O que pega? O que pega é que assim, o Thiago Silva é líder, mas ele não tem sido líder desse grupo, porque ele não tem estado com esse grupo. E o Danilo tem estado com esse grupo. Então, essa é a diferença entre os dois. Né? Mas questão de bola, eu acho que o Thiago Silva seria uma opção melhor que a do Danilo. Assim como o Paquetá em questão de bola, de qualidade para mudar a seleção, para ser uma opção que possa, de fato, mudar a seleção e não apenas mais um que vai te entregar alguma coisa, mas nada extremamente diferenciado, seria o Andrei Santos. Eu acho que dá para entender o Paquetá aqui. E aí vamos para os atacantes, né? Que é a parte final, que a gente tem Vinícius Júnior, Rafinha, obviamente ambos estariam, não tem mistério. O Matheus Cunha estaria também, e a função do Matheus Cunha, tem muita gente que fala, eu prefiro o João Pedro do que o Matheus Cunha de 9. Né? Não tem sentido. O que a gente tem que entender é o seguinte, quando você joga com 4 atacantes, gente, não dá para ficar os 4 sem bola lá na frente, respirando, esperando a bola voltar para os outros 6 correr para recuperar a bola, para os 4 jogar, tá? Então, a realidade é que desses 4 caras, no mínimo, 2 tem que ajudar muito a defesa, tá? No mínimo 2. 3, o terceiro, pelo menos um pouco, ele tem que ajudar. É só um que talvez possa ajudar na pressão inicial, mas passou da linha dele, ele possa dar uma respirada, sabe? É um jogador. Estourando 2. Você precisa ter 2 linhas de 4 extremamente aplicadas defensivamente para você ter um bom sistema defensivo, de maneira que você vai dificultar a criação do adversário. Talvez as 2 linhas de 4 e mais um ajudando. E aí você tem só um respirando quando o time adversário já saiu da pressão e conseguiu fazer a saída de bola. Por que eu estou falando isso? O Matheus Cunha, apesar dele ser o 9, quando perde a bola, não é o Vini Júnior, pelo menos no último jogo, não era o Vini Júnior que estava voltando. O Vini Júnior estava ficando lá. O Matheus Cunha que estava dando pique e recompondo na linha de 4 ali, fazendo o lado esquerdo, apesar de que com a bola é o Vini Júnior que está naquela faixa. Então o Matheus Cunha ele tem muito essa função, o Jerry colocou aqui, o Matheus Cunha é funcional, sem dúvida alguma, além de ser um bom jogador, é um bom jogador com a bola, não é um... então se for assim, põe o Amaral de centroavante da seleção, porque o Amaral corre para tudo que é lado, marca, pega e não é questão, não é questão disso. Assim como hoje em dia o goleiro tem que jogar com o pé, então põe o Ronaldinho Gaúcho no gol para jogar com o pé no gol, né?
Não, o cara precisa ser bom goleiro. O centroavante, o atacante, ele precisa ser bom atacante. O Matheus Cunha é um bom atacante que sabe jogar com a bola no pé, sabe chegar na área, sabe fazer gols. Ainda que você ache jogadores que possam fazer essas funções ofensivas, talvez até melhores que o Matheus Cunha. Mas ele tem essa questão, esse fôlego, essa predisposição para vir e fazer essa função. Então, sim, ele é o carregador de piano do ataque, Ruggeri, e ele é importante, por isso que eu vejo ele como titular dessa seleção e está na lista indiscutível. Tá? Então, Rafinha, Vini e Matheus Cunha, eu acho que não tem muito nem espaço para discutir entre os titulares a princípio, tá? Luiz Henrique está na lista e conquistou o seu espaço, e assim, cara, eu sou fã pra caramba do Luiz Henrique, obviamente, né? Não é questão só de clubismo, eu acho que a primeira vez que eu vi o Luiz Henrique jogar não foi nem pelo Fluminense, tá? Eu vi ele jogar no Betis e eu falei, pô, mas quem é esse cara? Né? E ainda pensei, pô, cara, ia ser interessante pro Bayern, eu pensei na época, e aí o Botafogo foi e comprou o cara, né? E foi uma loucura aquilo lá. Mas assim, o que ele fez pela seleção, ele de fato cavou a vaga dele, e ele meio que dentro de campo, na seleção, ele conquistou o direito de ganhar a vaga do Estevão, que seria um titular, vamos dizer assim, nessa seleção, naquela faixa pelo lado direito do campo. Talvez vai ser opção para segundo tempo, afinal de contas, toda vez que ele entrou, ele botou fumaça no jogo, e é importante ter esse tipo de jogador. E os grandes Brasils aí, Copas, né, tinham esses jogadores que entravam e faziam a diferença e mudavam o jogo. Né, o Denilson, que muita gente critica, o Denilson não tem gol, não tem assistência, né, a galera do analista de SofaScore aí não vê o impacto que o cara tinha de criação, de volume de jogo pelo lado esquerdo, de preocupação para a zaga adversária, de mudar o jeito do adversário defender, de adicionar velocidade e puxar a grande contra-ataque, quer dizer, da capacidade de 1 contra 1, de criação de jogadas, né? Então, assim, o Brasil tinha esse cara e o Luiz Henrique pode oferecer muito disso, até com mais números eficientes, efetivos aí de gols e assistências. Então, é uma situação, mas tinha que estar na lista, né? O Igor Thiago, centroavante, cara de área, um cara que aproveitou muito sua temporada na Inglaterra, fez muitos gols, e um cara que, quando precisar ter esse homem de área, claramente o Ancelotti acabou gostando mais dele para essa função do que do João Pedro e do que do Pedro do Flamengo. E aí, sobre esses dois jogadores, eu tenho algo a falar, que é, eu não acho que eles tiveram muitas oportunidades. Por exemplo, o Pedro do Flamengo. O Pedro não perdeu a vaga agora, né? Que inclusive ele está de volta jogando bem, fazendo gols, enfim. Mas o Pedro foi vacilão porque esse ciclo era o ciclo dele. Ele estava na última Copa, pô, ele teve o ciclo para ele se firmar, ele estando no Flamengo, ele fazendo a parte dele, né? Ele estaria muito mais forte para ir para a seleção nessa Copa e para ser um 9 até brigando para ser titular. O Pedro só pode botar a culpa nele mesmo por ter perdido posição, ficado no banco, discutido com o Felipe Luiz, ter por um momento ameaçado sair, todos esses rolos afetaram o Pedro. Então ele jogou fora uma oportunidade que estava no ciclo de se tornar um 9 mais importante para a seleção, e aí não foi o tempo suficiente essa volta dele agora na reta final para superar um Igor Thiago que fez uma Premier League excelente num time pequeno, né? E não dá para não valorizar o que ele fez pelo Brentford. E é um cara extremamente físico, grande. Então tu vê o porte físico, tu vê que é um cara que o Ancelotti confia para ter esse homem de referência numa necessidade, um cara que muda um pouco o estilo de jogo do Brasil. Então acho interessante essa colocação. O João Pedro, para mim, um cara melhor que o Igor Thiago, mais completo, mas é outro que também não pode culpar ninguém, porque por mais que ele fez muito na Premier League pelo Chelsea, ele não fez um gol pela seleção, cara. E assim, afetou ele de que ele surgiu tarde para a seleção, afetou ele a bagunça que foi a seleção durante esse ciclo, mas ainda assim ele teve oportunidades e não conseguiu fazer um gol pela seleção. Então isso acabou pesando. E a disputa do João Pedro, apesar de ter jornalista famoso aí, que eu já respeitei bastante, mas que, sabe, tá com umas opiniões esquisitas, e eu vou chegar lá, falando, querendo, pô, ao invés de levar o Neymar, levava o João Pedro.
O João Pedro não disputou vaga com o Neymar. E eu vou falar sobre o Neymar logo na sequência. Mas o João Pedro não perdeu vaga para o Neymar, porque a vaga do Neymar não era a vaga do João Pedro. A vaga do Neymar não era a vaga do centroavante de área do Brasil, do 9. Apesar do Ancelotti ter falado que vê ele como um atacante centralizado. Tá? A vaga do João Pedro, a disputa da vaga do João Pedro, era com Matheus Cunha, era com Igor Thiago, era com Endrick. Tá? A gente tem 3 caras ali com capacidade de ser o 9 da seleção, além do Neymar, que seria mais um falso 9, uma função como na Argentina ali, de um cara que vai ser um 9, que com a bola vira 10, sem a bola é o 9 para não precisar marcar, né? E você apostar na qualidade do cara. Tá? Então, o João Pedro perdeu a vaga para esses caras. A disputa era Endrick e o João Pedro. Igor Thiago, Matheus Cunha e o João Pedro. Ele perdeu essas disputas. E muito por ele não ter conseguido, na seleção, fazer nada demais, né? Vai ter tempo pro próximo ciclo, mas falar que não ganhou a Copa, que faltou levar o João Pedro, sendo que você tem esses 3, tem que os 3 não te entregar nada. Cunha, Igor Thiago e Endrick, para você lamentar a falta do Pedro. E não o Neymar ter ido, sabe? Para você lamentar a falta do João Pedro, ou do Pedro também, que eu já mencionei aqui, tá? Então essa fica a questão para os centroavantes. O Endrick tinha que ir, cara, é um cara que toda vez que entrou na seleção fez o que o João Pedro não fez. O João Pedro teve poucas oportunidades, o Endrick teve menos oportunidades e fez mais. O Endrick está destruindo pelo Lyon, é um cara extremamente jovem, é um cara que tem potencial para ser algo a mais, né? Tinha que estar, e está na lista, e é outro cara que pode entrar e mudar jogos, né? Como eu falei do Luiz Henrique, o Endrick é um cara que tem feito isso pela seleção. Martinelli, um cara de confiança do Ancelotti, um cara bom jogador, ele não é... A gente tem tantos pontas e tanto talento que, o Ancelotti não é do nível do Luiz Henrique. Tá, mas quem que é? Né? O Ancelotti não é do nível do Vini Júnior, do Rafinha. Cara, o Martinelli é um ponta muito bom. Ele é o único que joga pelo lado esquerdo. Até o nosso amigo Thiago Barazal comentou isso lá no grupo do Fernando Chimulho FC. E é verdade, ele joga pelo lado esquerdo. A gente não vai... Né, pode botar? Pode, mas não é. A gente não vê o Ryan jogando pela esquerda. A gente não vê o Luiz Henrique jogando pela esquerda. A gente não vê o Endrick jogando pela ponta esquerda. Então o Martinelli é um reserva imediato para o Vini Júnior naquela ponta, natural daquela posição. E a concorrência dele ali foi mais fraca do que pela outra ponta, onde a gente teve o Ryan indo. Não estava na minha lista final, mas eu gostei muito da colocação do Ryan, porque é outro garoto jovem com uma força física absurda, chegou muito bem na Inglaterra, já no Vasco estava chamando demais a atenção. Talentosíssimo, um cara que vai ser importante para o próximo ciclo, um outro cara com potencial para ser um cara diferenciado. Então, assim, muito legal a colocação do Ryan. E é outro cara, candidato que pode entrar em jogo e botar fogo no jogo. Então, no quesito de pontas, cara, honestamente, tá? Nas últimas Copas, a gente teve, em algum momento o Coutinho, em algum momento o William, em algum momento o Douglas Costa, que infelizmente não conseguia ficar saudável. Que foram muito bons nos seus auges e tiveram seus momentos. Mas ainda assim, eu acho que era muito mais uma segurança defensiva e só o Neymar tendo que resolver do que hoje. Eu acho que hoje a gente está muito mais completo, com muito mais opções ofensivas. O Vini Júnior de agora é um Vini Júnior muito mais pronto do que o da Copa passada, o Rafinha de agora é muito mais pronto do que no passado, né? Então acho que a gente tem muito mais opções de qualidade ofensivamente falando do que, ainda que o Neymar não seja mais o Neymar das últimas Copas, do que a gente tinha nas últimas Copas, que tinha um Neymar fora de série, mas os outros não estavam nos seus melhores níveis, né? Então, eu gosto desse talento ofensivo. E aí ficou por último para falar do Neymar, obviamente, que tinha que estar, no meu modo de ver. Entendo a discussão, tá? Eu acho que tem muita gente, cara, e aí, assim... se eu quisesse falar de política, eu ia abrir um canal sobre política aqui, né? Se eu fosse especialista em política, ia mergulhar em política e beleza. Eu acho que tem muito... Eu vi comentário, de jornalista respeitado falando assim, comparando o Neymar à família Bolsonaro, cara. Sabe? Já se fala que o cara opina a respeito do Neymar com um viés político ou tem birra por causa de coisa política. Daí o cara faz uma comparação dessa e aí ele fala assim, porque faz tudo errado. E aí eu fui obrigado a tuetar, porque assim, longe de mim de estar aqui defendendo a vida pessoal do Neymar, a pessoa Neymar Júnior,
tá? Inclusive, o Neymar nunca foi lá um cara que eu admirava muito por extra-campo, foi. Acho que a postura dele, a gente fala, é um Peter Pan da vida real, que não cresce, continua se comportando como um garoto de 19, 20 anos, enfim. Eu não estou nem falando de extra-campo, estou falando assim, questão de chegar no vestiário com somzinho, não sei o que e tal. Sabe, eu acho que já passou essa fase de moleque, de menino do Neymar, assim, mas para ele ainda não passou. E assim, isso aí também não entra em campo, né? Mas vamos lá. Não, agora, você querer misturar o extra-campo com dentro de campo, cara, e aí você fala, o Neymar não faz nada certo. Meu amigo, você já, não vou nem dizer já jogou bola, mas assim, se você já sofreu uma lesão séria, dependendo do seu corpo, para trabalhar, e você teve que passar por toda a sua recuperação, primeiro da lesão, né? E aí, depois da lesão, para te condicionar novamente. E aí, quando você se condiciona e volta a jogar, para o seu corpo novamente se adaptar ao alto nível, à performance, e você lidar com todas as outras lesões menores que vêm depois, porque depois de você recuperar da lesão séria, que não é fácil, que te demanda muita dedicação e disciplina, você começa a ter um monte de lesãozinha menor, porque aí você machucou a perna direita, aí você começa a compensar com a esquerda, aí você estira o músculo da perna esquerda, aí você tem que recuperar aquele músculo, daqui você já está compensando sem ver o músculo da outra perna, aí normalmente você machucou a panturrilha esquerda, aí vai machucar a direita. E aí e cada lesãozinha dessa daí, cara, é mais ou menos um mês para tu recuperar e fortalecer e tá pronto para voltar. Então, assim, isso começa a te afetar mentalmente. Cara, tu não consegue voltar e jogar no nível que o Neymar tá jogando no Santos. Mas o Neymar não tá jogando nada no Santos. Comparado ao Neymar que a gente viu no auge, beleza, não é o Neymar que a gente viu no auge, não é comparável. Mas ele tá conseguindo jogar 90 minutos, conseguindo correr muito, conseguindo produzir e mostrando flashes daquela qualidade que não morreu. Inclusive pro Ronaldinho Gaúcho, hoje barrigudo, vai jogar com as estrelas do Barcelona lá, e a gente vê os flashes de qualidade, só que não tem mais físico nenhum. O Neymar ainda tem algum físico, obviamente, porque não é tão velho, e a qualidade está ali, os flashes estão ali. Então, o lugar do Neymar nessa seleção, gente, era um lugar meio que estava ali para ele, esperando, e só dependia dele de conseguir estar nas melhores condições possíveis. E aí o mérito do Ancelotti, porque o Ancelotti não chegou, e aí eu até pensava, mas que relação é essa? Até vi o Rica Perrone falar uma vez, mas essa relação do Ancelotti com o Neymar não dá para entender, porque não tem comunicação e tal. E hoje eu consigo entender, eu consigo ver o quesito do Ancelotti e falar, cara, quer saber? Para eu ter o melhor Neymar possível à minha disposição, se é que vai ser possível ter isso, porque eu não sei se ele está disposto a pagar o preço de deixar de festar um pouquinho mais, se dedicar um pouco mais na preparação, cuidar do seu corpo um pouco mais, para poder que esse corpo aguentar sequência de jogos e estar o melhor possível fisicamente, como ele está nesse momento com o Santos. Talvez o melhor seja realmente não o perfil paizão, o perfil amigão de chegar, falar com ele como foi Diniz, como foi Dorival, como foi todo o técnico da seleção antes do Ancelotti, de chegar e falar, olha, Neymar, como é que tá? Vamos lá, conto com você. Porque não estava funcionando, não estava dando certo nada disso com nenhum dos outros. O Neymar não estava voltando. Então o Ancelotti chegando e não tendo essa relação com o Neymar, de repente foi o que abriu os olhos do cara de falar, eita, agora tá diferente. Não é à toa que a gente já viu hoje reportagem aí falando que na quinta-feira o Ancelotti e o outro representante da seleção ligaram para o Neymar, tiveram uma reunião com o Neymar, falando, olha, Neymar, teu status na seleção agora é outro, tu não vai ser o capitão, tá? Tu não é a 10 e a faixa, tu não vai chegar agora para ser o salvador da pátria, não tá garantido que tu vai jogar, vai ser titular, tá? Mas a gente quer contar contigo. A gente acha que, tu tens, né? Tu é importante, qualidade, indiscutível. Liderança e até mesmo quesito de ser idolatrado pelo próprio grupo pode ser muito positivo, contar contigo. Mas tu tá disposto? Tu quer? Tu tá disposto a vir e contribuir do jeito que a gente achar que é o ideal, porque vai ser do nosso jeito, não vai ser do teu jeito, né? E a reportagem diz que o Neymar foi muito positivo e se colocou à disposição. Isso mostra que funcionou a estratégia do Ancelotti para contar com o Neymar da melhor maneira possível, pós tantas lesões, pós tanto tempo longe dos gramados, enfim,
tanto tempo sem performar. E ele chega para a seleção agora exatamente nesse papel. Então, se ele vai jogar, se ele vai ser titular, se ele vai entrar no jogo para mudar jogo, isso o Ancelotti vai testar agora, vai ver de perto lá, vai ver se daqui a pouco ele vê e fala, cara, quer saber? Vai estar só, mas não vou botar, porque tá melhor botar o Ryan. O Ryan tá destruindo, é melhor botar ele, botar o... Cara, agora a realidade é que o Neymar tá lá e precisando, e eu acredito que vai jogar muito mais do que muita gente tá esperando, tá? Porque eu acho eu acredito que ele é diferenciado a esse ponto, apesar das limitações físicas. É importante ele estar lá, tu não abre mão de ter um cara desse no teu grupo da seleção, principalmente com a seleção passando pelo momento que está passando, onde ela não vem de uma sequência ótima, ela não tem nada definido, ela não tem ninguém firmado, voando, nem esquema tático ainda está 100% garantido. Então não dá para tu descartar um cara que é histórico. Ah, Fernando, mas ele nunca ganhou a Copa. Aí eu te pergunto uma coisa. Quantas Copas o Zico ganhou? E alguém questiona o Zico? E alguém vai falar que o Zico não joga nada? Porque quem fala que o Zico não joga nada, e eu costumo... Minha mãe é flamenguista, mas ela é ziquista, ela não é flamenguista. Eu usou o Zico, perdeu o pênalti lá e tal, para botar pilha nela. Pô, cara, eu vou abrir minha boca e falar que o Zico não jogou nada. Pô, o Zico foi um monstro, pô. O Zico foi um craque, tá? Talvez seja um pouco superestimado algumas vezes pela galera, pelos flamenguistas. Pode até ser, mas que o cara é um craque absurdo, é um craque absurdo. Foi um craque absurdo. O cara não ganhou a Copa. Foi culpa do Zico não ter ganhado a Copa? Pô, o Zico não foi um jogador bom o suficiente para ganhar uma Copa? Pô, claro que foi, cara. Claro que foi, mas não aconteceu com ele. O Zico não ganhar em 82 foi motivo para não levar o Zico machucado em 86? Não, levaram o Zico machucado em 86 porque o Zico ainda ninguém mais oferecia. O Neymar é esse cara. Ah, Fernando, você está comparando o Neymar ao Zico? Sim, o Neymar é... Não comparando quem é melhor. Não vou discutir que o Neymar é melhor que o Zico é melhor que o Neymar. Mas os dois são extremamente grandes no futebol brasileiro, historicamente. Ah, mas em 2010 não levou o Ronaldinho. Cara, em 2010 a gente tinha um Kaká no auge, que já tinha se provado pela seleção. Ah, o Vini Júnior está no auge, mas não se prova pela seleção. Rafinha não se provou pela seleção. Tinha um Kaká provado na seleção, no auge. A gente tinha o Robinho. O pessoal hoje não fala do Robinho, mas o Robinho, surgiu como o Neymar surgiu. E fez, no Real Madrid, o Robinho, que na seleção sempre jogou bem. Tá? O Robinho, ao contrário de muitos que jogam melhor em clube do que na seleção, o Robinho jogava melhor na seleção do que no clube. Né? Então a gente tinha outras opções e o Brasil vinha com performances melhores, porque o Dunga se deu o luxo de não levar o Neymar surgindo, de não levar o Ronaldinho Gaúcho, que ainda tinha um bom nível pelo Milan. Tá? O Filipão não levou o Romário em 2002. Meu amigo, uma lesãozinha no Ronaldo, a gente estava com o Luizão jogando de centroavante. Com o Luizão jogando de centroavante, a gente não tinha ganhado a Copa de 2002. Ia sentir falta do Romário e o Filipão ia estar complicada a situação dele no Brasil. Teve mais sorte do que juízo. Tá? Então você não abre mão de levar o Neymar para levar o João Pedro, que é mais um 9, você já está levando 3 9, vai levar mais um 9. Você não abre mão do Neymar para levar mais um volante, para levar o Andrei Santos de volante. Você não abre mão do Neymar para levar mais um zagueiro, para levar um quarto goleiro. Você não abre mão. Assim como Portugal até hoje não abre mão do Cristiano Ronaldo. Né? A Argentina, óbvio, que não abre mão do Messi. Tá? O Messi está jogando na Major League Soccer, o Cristiano Ronaldo está jogando lá no Al-Ahly. O Brasil não pode abrir mão de levar um Neymar, principalmente pelo momento que a seleção vive hoje. Né? E pelos jogadores sentirem a pressão. A gente vê os jogadores sentindo a pressão na seleção e o Neymar tira o foco desses caras. Quantas perguntas a gente teve nessa coletiva da convocação para o Ancelotti se o Vini Júnior ia estourar nessa Copa? Se o Vini Júnior ia ser o Vini Júnior do Real Madrid ou da seleção na Copa? Se essa é a Copa do Vini? Se essa é a Copa do Rafinha? Acabou, tirou a pressão dos caras. Né? A imprensa que odeia o Neymar, se perder, vai botar na conta do Neymar. Então, assim, o Ancelotti vai seguir a vida na seleção sem Neymar, a galera segue e vai tudo para conta do Neymar. O Neymar tem muito mais a perder, né, do que qualquer um dos outros com essa convocação, mas ele tem a ganhar. E, cara, pela recuperação dele, pelas perseguições que a gente vê o pessoal perseguindo e misturando as coisas com parte política, com coisa que não tem nada a ver.
eu tô torcendo muito para que essa Copa a gente consiga surpreender, consiga ganhar e o Neymar consiga trazer um Hexa para o Brasil junto com seus companheiros. Não vai ser o Neymar sozinho que vai trazer Hexa, tá? Mas eu acho que o Neymar tem também uma coisa que é importante, independente da qualidade, além da qualidade absurda, que é a estrela. O Neymar tem estrela. A gente estava falando até no grupo ali do WhatsApp sobre o Taffarel, tem uma opinião impopular sobre o Taffarel, que o Taffarel não foi lá grandes coisas como goleiro, mas indiscutível, o Taffarel tinha muita estrela, principalmente na seleção. E não é à toa que ele é visto como, né, para muitos, o maior goleiro da história da seleção, pela questão da estrela, de ter pego pênaltis em momentos decisivos, mas tecnicamente, analisando o goleiro Taffarel, e aí você vê até a carreira dele, né, eu não vejo lá como um dos melhores goleiros do Brasil na história, pelo contrário. Tá? Mas, por que eu estou tocando nesse assunto? Isso é assunto para outro momento. O Neymar tem estrela. O Neymar tem estrela. Quando a gente não tem tido muitos títulos, mas quando a gente teve títulos foi com o Neymar decisivo contra a Espanha na Copa das Confederações. Não perdia 4 anos, né? Olimpíadas, decisivo. Então, assim, cara, você não abre mão disso, tá? E o pessoal que... Eu entendo quem não gosta do Neymar, né, como pessoa. E eu tento ver o lado da pessoa. Então, eu pensei, vou fazer um exercício. Quem que eu não gosto como atleta que eu poderia simular aqui para botar nessa situação? Vamos lá. Eu acho o LeBron James insuportável. Eu não gosto do LeBron James. Eu sou torcedor do Chicago Bulls e eu não queria... Teve uma época que o Bulls esteve perto de trazer o LeBron James e eu não queria. O LeBron James era o melhor jogador do mundo na época e tudo. Eu não queria ter que torcer pelo LeBron James. Né? O nosso amigo Thiago Barazal vai ver o vídeo. Eu não gosto do Marc Marques, do MotoGP. Não gosto do Marc Marques. Né? Acho que o que ele fez com o Valentino Rossi ali é algo assim, o fair play passou longe e tal. Não gosto. Então, eu tenho uma Ducati, eu sou ducatista, eu não consigo torcer pelo Marc Marques na Ducati. Então, eu consigo entender a galera que não gosta da pessoa Neymar, e vou chegar lá, mas a galera que não gosta da pessoa Neymar, comportamento, como eu também já falei que eu não gosto, né, do comportamento, enfim. Mas não dá para misturar com dentro de campo. Eu nunca abri minha boca para falar que o LeBron James não joga nada. Porra, isso seria um absurdo. Eu não gostar do cara, eu vou falar que o LeBron James não é bom. Tá? E até recentemente eu tive questões sobre o LeBron James jogando no Lakers, se poupando, né, não querendo voltar na defesa, se jogando no chão e tal. Só que, chegou nos playoffs, cara, o Lakers precisou e ele entregou o máximo que pôde, com mais de 40 anos ali, e ainda foi impressionante para um cara dessa idade jogar o que ele pôde jogar ali. Gosto do LeBron James como pessoa? Não. Torceria pelo LeBron James no Chicago Bulls? Não. Tá? Mas eu não vou dizer que o cara é ruim, velho, e que o cara não tem algo a acrescentar. Marc Marques, como é que eu vou falar que o Marc Marques não é um dos maiores talentos da história do MotoGP? Tá? Talvez o mais talentoso a subir em cima de uma moto. Tá na conversa, certamente. Né? Como é que eu vou falar que não? Porque eu não gosto do cara? É indiscutível. Eu vou torcer por ele na Ducati? Não estou torcendo. Mas eu consigo reconhecer. Então eu acho que quem não gosta da pessoa Neymar, o mínimo que ela pode fazer é reconhecer que assim, beleza, eu não gosto e tal, mas o cara é embaçado, o cara é o maior artilheiro da história da seleção, não é porque jogaram em função dele, deram para ele, não, nada, meu amigo, tudo foi conquistado, não foi nada dado, o cara é diferenciado, o talento do cara é diferenciado, você goste da pessoa ou não, assim como o LeBron James, o talento dele é diferenciado, e o Marc Marques, o talento dele é diferenciado, o Neymar é esse patamar de atleta, goste da pessoa ou não, tá? E aí a gente vê alguns jornalistas, extremamente bem conceituados, fazer comparações e levar para um lado pessoal. E a gente não vê levar para o lado pessoal do Danilo. Porque o que é questionado do Neymar, dá para questionar muito mais do Danilo, que é reserva, que não joga, ou o próprio Alexandre, que não está na sua melhor fase mais, e outros jogadores. Né? E a gente não vê, a gente só vê com o Neymar. E aí sempre levando para um viés que não deveria ser parte da discussão. Né? Então isso é um questionamento assim que eu faço que nos faz pensar do conteúdo e de quem que a gente está assistindo, porque aí a gente vê também não só os caras, mas quem trabalha para os caras, na rede dos caras, todos os comentaristas principais começaram a querer arrumar desculpa para defender o ponto dos caras. Daí esses comentaristas trabalham para os caras não vão abertamente falar em política, mas daí o cara começa, por exemplo, por que levou o Neymar com 17 gols no futebol brasileiro e não levou
o João Pedro com 15 gols na Premier League. Não é muito melhor 15 gols na Premier League? Cara, mais uma vez, a vaga do João Pedro não era a vaga do Neymar. O João Pedro não perdeu posição para o Neymar. Só que esse cara que eu estou citando é um cara inteligente. Muito tempo, eu respeitei muitas opiniões dele. E aí ele... Pô, o meu patrão quer, de repente, que eu tenha uma opinião negativa, né? E aí isso acontece, né? Dentro de uma empresa. Ninguém aqui vai defender esse cara. Eu quero... Aí alguns simplesmente ficaram só naquela... tá anos sem jogar, não sei o que, aquela desculpinha rasa. Esse cara, o cara inteligente, o cara estudioso de futebol, foi lá e criou toda uma comparação específica de gols com o João Pedro para justificar, para defender não levar o Neymar. Boa tentativa, legal, mas quem entende um pouquinho de bola sabe que, você tem o João Pedro, beleza, discute com o Igor Thiago, com o Endrick e com o Cunha. Porque nenhum desses é o maior artilheiro da história da seleção, nenhum desses é um dos maiores jogadores da história da seleção, nenhum desses tem toda a história de carreira e a moral mundial que o Neymar tem, tá? Então nenhum desses substitui, nenhum desses é o ídolo de todo o elenco ali, nenhum desses, quando teve o nome convocado, gerou as celebrações que geraram pelo país todo, os vídeos estão aí espalhados. Então, não é com esse cara que você estava disputando a posição, meu amigo. Esse cara, ele estava numa luta contra ele mesmo. Ele precisava, ele estar pronto para ir, sabe? Então, isso aí, cara, eu acho que a gente tem que analisar, porque é o pessoal que está aí trazendo conteúdo para a gente, e eu sou de uma geração que meus pais sentavam na frente do Jornal Nacional e assistiam o Jornal Nacional, e o que passava no Jornal Nacional era lei, aquilo ali a gente acreditava cegamente, e recentemente a gente começou a ver situações que a gente falou, pô, isso não é bem assim, né? A gente hoje tem esse acesso às informações que a gente consegue ver o que é, o que não é, o que está sendo meio forçado, o que não está, né? E tem situações, cara, que é forçação. Você não gostar do Neymar, você achar que ele é discutível, tudo é discutível, tá? Mas entender a convocação do Neymar é muito fácil. Não entende quem não quer. E aí os caras atacam o Ancelotti. Cedeu. Assumiu que a seleção, os caras não têm personalidade. Não sei o quê. Nada disso, cara. Ancelotti é italiano. Eu vi a Itália levar um Roberto Baggio para a Copa lá, 98. Roberto Baggio já mais veteranaço, né? E tendo seu papel, não era mais titular, mas era aquele cara de qualidade, entrava, mudava um jogo, tá? Eu vi a Alemanha levar Lothar Matthäus para a Copa em 94, veteranaço, com um papel de liderança, até jogando mais defensivamente, tá? Klinsmann, veteranaço, fazendo gol pela Alemanha em 94. 98 o Klinsmann foi, né? Sabe, então assim, o Cristiano Ronaldo na última Copa, perdendo posição, voltando, tá indo de novo agora. Então assim, ó, o Neymar tem tranquilamente essa função. A Argentina levando o Maradona em 94, cara. Tá? Então assim, o Neymar, ele se colocou nesse patamar. Então você ter isso à disposição e não levar, no estado que a seleção tá o grupo fechadinho, redondinho, tá ganhando jogos, tá bem, chegou voando sem o Neymar, beleza, não precisa. Mas da situação que tá, não tem muito o que questionar, ou pelo menos não tem como não entender, né? Quem tá fazendo essa fumaça e abrindo a boca para criticar de uma maneira ofensiva o jogador, o treinador, a CBF, cara, vai além de futebol, vai pro pessoal, e aí eu questiono, será que é o Neymar que tá fazendo tudo errado? Ou será que é você que está fazendo o seu trabalho errado como jornalista, de misturar as coisas e levar para o lado político, para o lado pessoal, e não fazer o mínimo esforço para entender a grandeza do jogador que a gente está falando? Porque, goste você ou não, o tempo vai passar e o Neymar vai ser lembrado como é lembrado o Ronaldinho Gaúcho, como é lembrado Ronaldo Fenômeno, como é lembrado Zico, como é lembrado Pelé. O Neymar ele tá nessa lista, cara. Você goste ou não. Mas ele não ganhou Copa. Cara, ele ganhou a Olimpíada. Isso por si só, quantos anos a gente reclamou que o Brasil não ter uma Olimpíada era uma vergonha? Ele ganhou uma Olimpíada. Tá? Então, assim, não foi sozinho, é o time. E ganhar, e aí? Eu volto no Zico. A gente deixa de mencionar o Zico entre os maiores porque o Zico não ganhou uma Copa? Tá? Então não tem desculpa, o cara se colocou nesse patamar, né? E
goste da pessoa ou não, certo? Então, é isso que eu tenho para falar. O Ruggeri, convocação do Neymar divide a responsabilidade com os nossos melhores jogadores. Ontem ninguém falou do Vini Júnior, eles tiram o peso das costas do garoto, certamente vai jogar mais leve. Sem dúvida, Ruggeri, sem dúvida, cara. Né? E isso o Neymar faz sem nem entrar em campo, né? Então já está contribuindo, né? Quase todo mundo lá, Plim Plim, defendia a convocação do Neymar, principalmente os ex-jogadores, porque jogar sabe quem é quem. Exatamente, a gente viu o Pilhado fazer uma pergunta para o Ancelotti que ele estava dando direta para a galera que estava ali, da outra rede, da rede que está todo mundo querendo criticar, porque os manda-chuvas estão levando para o outro lado, né? E aí ele falou, pô, como é que eu vejo o Ronaldo, eu vejo o Cafu, eu vejo o Roberto Carlos, eu vejo o Denilson, eu vejo o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo falar que tem que levar. E aí eu vejo esses caras que nunca jogaram bola, e não é questão de jogar bola, sabe, cara? Porque como eu falei, o Thiago Leifert nunca jogou bola e a gente não vê ele falando asneira dessa forma, sabe? Querendo, sabe, criar uma situação para justificar que é injustificável a colocação do Neymar. Não, você pode ter opiniões, mas você se recusar a minimamente falar assim, não, eu não levaria, mas eu entendo por que está levando, é isso que não dá para entender, né? Então, sem dúvida, ele tem seu papel, já está tendo o seu papel. O quão mais ele vai poder colaborar, vai ser ele que vai determinar, com a bola vai determinar a preparação, os jogos, as oportunidades, enfim. E os outros também. Porque, porra, de repente o Ryan hoje, fisicamente, o Luiz Henrique, esses caras fisicamente têm condição de dar algo a mais que o Neymar não tem mais fisicamente. Depende deles, cara. Assim como dependia do João Pedro fazer aproveitar melhor as oportunidades dele na ação e não conseguiu. Faz parte, né? Mas é isso, galera. Essa é a minha livezinha curtinha que eu falei lá no grupo pra galera. Fico por aqui com essa análise, deixei sua opinião, tá? E a gente volta aí com mais conteúdo de Copa, sem dúvida. A próxima live vou trazer aqui algumas variações táticas aí que a gente pode ver do Ancelotti testando na seleção, o que eu acredito que ele vai fazer, o que ele poderia fazer diferente com as peças que ele tem. Vou fazer isso já de casa, com 2 telas, com uma condição melhor aqui para poder trazer para vocês o conteúdo. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Bastante conteúdo aqui de futebol no Fernando Chimude FC na sequência aí com a Copa chegando. Grande abraço aí. Valeu a todos. Valeu, Ruggeri, que participou aí no chat, né? E fica à vontade de mandar suas perguntas, seus comentários aí na ala de comentários no YouTube aí. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu.